Já estamos no capítulo 7 de Esther, e vamos meditar nele nessa noite. Abramos a nossa Bíblia então, em Esther capítulo 7, e vamos ler os versículos, todos eles, 1 a 10, Esther 7, 1 a 10, para a nossa meditação nessa noite. Convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez, para meditarmos e nos atentarmos a esse texto tão importante nessa noite para as nossas vidas. Esther 7. O tema hoje, o título da nossa mensagem, da mensagem hoje dessa noite, é: o mal se volta contra o maldoso. O mal se volta contra o maldoso. Esther 7 diz assim: veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dê-se-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é este mal, Amã. Então Amã se turbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio, à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Ó Deus, tua palavra foi lida, que teu Espírito Santo instrua as nossas vidas, abençoe teu servo, para que ele fale a tua palavra aos nossos corações, que a tua igreja seja edificada nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados irmãos. O feitiço virou contra o feiticeiro. Quem não conhece esse ditado famoso, conhecido, ditado popular? O feitiço virou contra o feiticeiro. Eu não sei se esse ditado foi inspirado nesse texto bíblico. Pode ser que sim, porque ele se encaixa bem nessa história. Mas eu usei o tema: o mal se volta contra o maldoso, porque aqui foi o mal que Amã estava trazendo à vida de Esther e de todos os judeus. Vemos que Esther é um livro que conta essa história, a história do povo de Israel, o povo que estava ali na Pérsia, na época do rei Assuero, esse rei que nós lemos aqui, filho de Dario, filho de Ciro. O decreto de Ciro tinha permitido que os judeus voltassem da Babilônia, eles estavam exilados. Ele permitiu que eles voltassem para Jerusalém. E muitos foram, nós vimos isso em Esdras e Neemias. Contudo, alguns ficaram, muitos ficaram. Ficaram na Pérsia, já tinham constituído uma vida, já estavam lá, e não quiseram voltar a Jerusalém, ficaram lá. Então Esther conta a história desse povo,
E esse livro de Esther motiva, então, aquele povo que ficou lá, que estava sob o governo ímpio, a obedecer a Deus, a ter coragem piedosa, a crer na providência oculta de Deus. Nós podemos ver que Deus assegura, então, com a sua mão soberana, que os que procuram destruir o seu povo serão destruídos. E esse texto aqui é um texto-chave no livro de Esther. Nós vemos isso acontecendo. Nós vimos já nesse livro que o rei Assuero era um rei vaidoso, e a sua vaidade crescia de uma progressão grande, ao ponto que ele quis exibir a sua esposa, a rainha Vasti, diante dos convidados. Ela não quis fazê-lo. Então o casamento deles acabou. Ele escolheu uma outra rainha, e foi Esther a escolhida, anunciada como amada do rei. Foi para o palácio real. E seu primo, Mordecai, foi junto. Passou a trabalhar lá. E um dos inimigos dos judeus, Amã, se levantou contra ele, perseguiu Mordecai, perseguiu os judeus e conseguiu aprovar uma lei que destruía todos os judeus. Pois Amã tinha sido exaltado o primeiro do reino, depois do rei Assuero. E ele viu que Mordecai não considerava. Porque todos que passavam diante de Amã, ou onde estava Amã, todos se prostravam diante de Amã. Mas Mordecai não. E ele ficou irado com isso. O que ele quis fazer? Destruir Mordecai. Mas não só Mordecai. Já que ele era judeu, vou destruir todos os judeus. E ele conseguiu aprovar um decreto com o rei Assuero, contando algumas coisas para o rei, falando: olha, esse povo aí não segue, em todas as províncias, 127 províncias, vocês não seguem os teus decretos, é uma ameaça para o teu reino. O rei deve ter pensado: puxa, a rainha já não me obedeceu, agora tem um monte de gente que não quer me obedecer, eu vou assinar esse decreto. Ele foi convencido disso. Amã chegou até a oferecer um dinheiro para ele, mas ele falou: não, esse dinheiro fica contigo. E aprovou o decreto. E nós vemos que nessa história, Esther era judia, mas o rei não sabia ainda. Ela tinha guardado isso com ela. Muito bem, Amã se engrandecendo, e ele conseguiu aprovar aquele decreto, mas ele ainda não ficou satisfeito, porque ele passava em Mordecai e ainda não fazia nada. E eu usei até o trocadilho, né, que quando ele via Mordecai, ele se mordia de raiva, não é? Porque não se prostrava diante dele. E ele, ainda faltava 1 ano para aquele decreto de destruição dos judeus acontecer, e ele falou: eu quero acabar com isso. E fez então uma forca, a conselho da sua esposa e dos seus sábios, fez uma forca para destruir Mordecai, para forcar Mordecai ali. E o que aconteceu? Em paralelo, Esther começou a agir. Esther foi diante do rei, foi diante de Amã também, e falou: quero um banquete para vocês. Antes disso, ela orou, se preparou, jejuou, porque Mordecai tinha falado com ela: olha, você acha que vai escapar? Porque você é judia também. Você pode ser rainha, mas o decreto é contra ti também. E ela foi diante do rei e falou com ele, e fez um banquete junto com Amã e o rei, e Amã ficou todo empolgado por causa daquele banquete. Falou: a rainha me chamou, eu realmente sou importante. E nós vimos que logo após isso, o rei Assuero ficou preocupado em sua mente turbada, porque ele não tinha considerado Mordecai lá atrás. Lá atrás, Mordecai tinha ajudado a revelar uma conspiração que era contra o rei, para matar o rei. E o rei não fez nada para Mordecai. Ele ficou pensando: puxa, eu não honrei Mordecai. E no texto passado nós vimos isso, que ele decidiu honrar Mordecai e perguntou para Amã: o que eu devo fazer para honrar alguém importante? Amã achou que era com ele, bonitão, né? Falou: coloque essa pessoa diante de todos no seu cavalo, com a coroa, com as vestes reais, e fale: assim se honra uma pessoa importante. E Assuero falou: belíssima ideia, Amã. E Amã já começou a inchar mais, né? Faça isso a Mordecai. E aí ele: que? Com Mordecai? Logo aquele que eu construí uma forca. O rei não sabia. Eu construí uma forca para enforcar Mordecai. E nesse momento ele volta para casa, e Zeres e os sábios dele, os amigos dele, falam: olha, do jeito que vai, você está perdido, você não vai vencer Mordecai. E logo chegam os eunucos para chamá-lo
para o segundo banquete. Ele vai para o segundo banquete, e agora nós chegamos nesse ponto. Enquanto eles bebiam naquele banquete, o rei de novo se dirige a Ester e fala: Ester, qual é o seu pedido? Já são 2 banquetes, já estamos no final do segundo banquete, e eles estavam ali bebendo vinho no final. Qual é o seu pedido? E agora Ester diz, ela fala: se conto com o favor do rei, e se lhe parecer bem atender o meu pedido, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Eu penso que o rei já tomou um susto aqui. Mas como assim, poupar a sua vida e a vida do povo? Pois eu e meu povo fomos vendidos por sermos destruídos, mortos, para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, eu ficaria calada. Mas não foi isso. Foi mais que isso, não tem cabimento. O que você vai colher matando todos esses judeus é muito pior do que você ir contra o inimigo deles. E Assuero, mas quem fez isso? Ele não sabia que ela era judia, agora foi uma revelação para ele. Ele deve ter lembrado, que o texto não conta, mas ele deve ter lembrado do decreto e já se preocupou. Quer dizer, um decreto que a minha própria rainha será morta, a rainha que ele amava. Quem fez isso? Onde está esse homem? Que audácia é essa? Ester responde: nosso inimigo e adversário é esse Amã, homem perverso, homem mau. Imagine o coração de Amã. O texto fala isso, né? Que Amã ficou apavorado. Ele ficou naquela situação em de agora. Sabe quando você chega naquele momento onde parece que tudo se volta agora contra, né? Ele percebeu claramente que o mal vinha contra ele e ele ficou atordoado. E o rei furioso se levantou e foi para o jardim. Amã não foi com o rei, Amã ficou ali onde estava Ester, tentando implorar por sua vida. Quem sabe Ester me ajuda? Porque ele sabia que o rei faria alguma coisa muito terrível e poderia até condená-lo à morte. E em desespero ele ficou ali. De repente, quando o rei voltou, ele estava caído no divã da Ester, imagina. Estava caído na cama da rainha Ester, vamos dizer assim. E o rei viu aquilo e falou: e além do mais, você quer violentar a minha rainha na minha presença? Foi isso que o rei pensou. Assim que o rei falou isso, os eunucos pegaram Amã logo, tamparam o rosto dele, colocaram um capuz, alguma coisa assim, era uma prática de alguns reinos para um preso, tamparam o rosto. E logo Arbona, que era um dos eunucos, falou: Amã construiu uma forca perto da casa dele. Uma forca enorme, 20 metros de altura, mais de 20 metros. E ele fez isso para enforcar Mordecai, que você honrou, rei. Mordecai que salvou a sua vida. E o rei logo disse: enforque Amã na sua própria forca. E ele foi enforcado, e assim terminou o texto, na forca que ele construiu. E a ira do rei se aplacou, se acalmou. Meus irmãos, o mal feito pelo ímpio volta-se contra ele mesmo. Vamos dizer isso? O mal feito pelo ímpio volta-se contra ele. E que aspectos nós podemos ver desse retorno do mal ao seu plantador? Primeiro, que a justiça é feita quando o ímpio menos espera. Veja o versículo 1. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester. Esse momento do banquete era um momento especial para Amã. Lá no capítulo 6, nós vimos que ele gostou do convite, ele se achou, né, exaltado ainda mais do que estava. E ele pensou: eu realmente sou o cara. Né? Alguns falaram assim recentemente: eu sou o cara. Então, ele pensou assim. Ele estava achando que estava numa crescente, não é? Que estava sendo exaltado, que estava crescendo, que não teria mais limites. Talvez ele pensou no seu coração: daqui a pouco eu mesmo serei o imperador. Sua expectativa inicial era essa, de ser prestigiado.
A própria rainha me chamou para um banquete, só eu, ela e o rei, quem sabe? O meu futuro é promissor. Estava tudo se dando bem. Yeah. Só que não. Só que não. A partir daquele momento onde ele já teve que exaltar Mordecai, alguma coisa estava mudando, a situação mudou, e ficaria ainda mais grave para Amã. E no meio do banquete, que deveria ser bom para ele, deveria ser uma festa, uma comemoração, um período ali de alegria, veio contra ele a justiça correta, a justiça certa, no momento que ele mesmo menos esperava. Não é? Às vezes vem uma coisa no momento que você menos espera. Um dia desse, estava indo embora, quarta-feira, estávamos indo, e começou a chuva de repente, e nós passamos ali na casa do nosso irmão para deixá-lo lá, e para ir para a minha casa, de onde ele mora, tem que passar na Baixada ali da Tereza Cristina. E nós passamos, né? Mas a chuva estava vindo, não é? Mas ok, a gente passou, conseguiu, não teve nenhum problema, mas depois a chuva foi terrível. Algumas pessoas ficaram presas ali. Algumas coisas vêm quando a gente menos espera. Lá no interior de São Paulo aconteceu essa tragédia, quando menos se esperava. E alguns que estavam pulando o carnaval, festejando a carne, foram surpreendidos com uma chuva que levou tudo nas ruas. Quando menos se espera. A justiça pode vir a qualquer momento, e muitas vezes ela vem quando menos se espera. Veja o que Jesus disse, Lucas 12, 40, diz assim: ficai atentos, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o que vai acontecer? O Filho do Homem virá. Nós não sabemos o dia, não sabemos o momento, mas virá. A justiça ainda guarda suas surpresas. Pode parecer que está tudo indo para o buraco. Os judeus estavam para ser aniquilados. E o ímpio estava sendo engrandecido, Amã estava sendo exaltado cada vez mais e mais. Contudo, no momento que ele menos esperava, chegou a justiça de Deus. Boa ilustração, né? Ao vivo. Quando menos se espera, vem a justiça de Deus. Aquele pessoal que estava ali no carnaval não conseguiu prever o mau tempo da região quando eles pulavam. Não conseguiu. E nós somos conectados na internet, previsão do tempo, não é? Tem tudo aí. Alguns chamam de Dr. Google, né? Deixa eu ver aqui, tem tudo aqui. Quanto menos espera. Foi assim também na época de Noé. Lucas 17, 26 diz assim: assim como nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Veja o que o texto diz. O que acontecia nos tempos de Noé? Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Olha que situação. Estava todo mundo ali tocando o seu dia a dia. Comendo, aqueles que gostam do churrasquinho, né? Bebendo. Nós aqui não bebemos, né? Nós bebemos uma água, um suco, uma coca. Mas no mundo as pessoas bebem muito, né?
O texto ainda diz: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Olha que interessante. O que faziam no dia de Ló? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, enxofre e destruiu a todos, quando menos se espera. Amã não esperava isso aqui. E nós? O que esperamos? A nossa sociedade, o que espera? Enquanto a nossa sociedade está pulando carnaval, ela está esperando o quê? Nada. Ela quer que o carnaval continue, não é? Tem alguns lugares que é assim, que não acaba nem na quarta-feira de cinzas, não é? Não tem mais. Para a maioria, não tem mais. Tem o pós-carnaval, lá perto de casa fecharam a rua, está escrito assim: pós-carnaval, desvio. Mas quando que vai acabar isso? Tem alguns estados, algumas cidades aí que nem tem isso mais, é o mês inteiro. Bebiam, comiam, vendiam, compravam, até que vem o Filho do Homem. O ímpio não espera a vinda do Senhor. Ela correrá de repente. De repente. Assim como Amã, o ímpio terá turbado o seu coração, porque não vai saber o que fazer. Imagine o Filho do Homem com todo o poder e muita glória nos céus, em todo mundo ao mesmo tempo, só Deus para fazer isso. A terra é redonda, como é que ele vai ser? Todo mundo vai ver ao mesmo tempo. O que é aquele que desprezava o Senhor? O que é aquele que blasfemava contra o Senhor, que colocava inclusive uma figura de Jesus no carnaval sendo destruída por Satanás, pelo diabo? O que essa pessoa vai pensar no momento onde o Filho do Homem aparecer diante dele? O coração vai ficar turbado. Ele vai tentar pedir socorro, como fez Amã aqui, mas é tarde demais, já não dá. Mas espera aí, pastor, me ajuda, vem cá, fala comigo, o que eu devo fazer? Já não. Passou. O momento de pedir socorro e mudar de vida é agora, meus irmãos. É agora. E se tem algum de nós aqui que ainda precisa consertar, mude agora. Ou quem está nos acompanhando, é agora, é hoje. Pois a justiça é feita quando menos se espera. Segundo lugar, segundo aspecto que nós vemos aqui, é que o inimigo será desvendado e julgado. Vamos ler o versículo 6 juntos? Respondeu Ester: o adversário inimigo é este mau Amã. Então Amã se turbou perante o rei e a rainha. É isso? Ele foi revelado ali. O rei perguntou: mas quem é esse? A trama de Amã para conseguir os seus propósitos malignos foi desvendada. Assuero viu que Amã estava por trás daquele decreto que ele mesmo tinha assinado. Ele falou: esse Amã me enganou. Ester se revelara agora que era judia, e o rei percebeu toda a trama do Amã, do traiçoeiro Amã. Então nada foi por acaso, isso foi planejado, alguém estava ali por trás. Alguém queria fazer esse mal aos judeus? Sim. Temos que viver atentos neste mundo, pois podemos perceber que a maioria, talvez quase 100% das coisas, tem algo por trás. Não é por acaso. Quando você simplesmente chega em casa e liga a sua televisão: eu vou assistir aqui um filme. Cuidado. Aquele filme ali, por trás dele, não é por acaso. Aquela trama ali não é por acaso. Tem um pensamento, tem uma filosofia envolvida. Principalmente se você vê novelas. Eu nem veria, na verdade eu nem vejo. Porque ali as tramas ali por trás são terríveis. Mas no último dia os inimigos serão desvendados. Todos eles. Todos eles. E o rei viu aqui agora e falou: Amã,
O que você fez? O rei ficou furioso, né? Ficou furioso. E saiu, foi para o jardim, Amã ficou ali. Amã ficou tão perdido que ele ficou ali com a Esther e foi pedir alguma ajuda, não é? Joyce Baldwin diz o seguinte, que na época, né, a etiqueta em relação ao harém era tão intransigente que teria sido difícil Amã conversar com a rainha sem causar ofensa. Quer dizer, Amã tinha que sair dali, logo que o rei sair, Amã tinha que sair junto, não podia ficar ali não. E ele ficou e foi pedir desesperadamente alguma coisa para a rainha, para a salvação dele. E, obviamente, quando o rei volta e vê ele com a rainha ali dentro, a interpretação pode ser qualquer uma, porque ele não poderia estar ali de forma alguma. Ele falou, Amã está indo longe demais. Ele está aqui deitado no divã de Esther. Ali ele selou a sua execução. Meus irmãos, nós temos inimigos nessa terra. Inimigos do crente. Satanás é o inimigo de nossas almas. Satanás veio para matar, roubar, destruir. Quer acabar com a nossa vida. O sistema mundano é um inimigo nosso, meus irmãos. A Babilônia desse mundo. É um sistema pronto para nos tragar. Né? Mas ele não vem com chifre, Satanás não vem com chifre igual estão vendo aí fora. Ele vem assim, amaciando o ego, né? Te mostrando assim, não, isso aqui é bom, experimenta, né? Oh, isso vai te dar prazer, não é assim? E vai te pegando até te tragar. O mundo jaz no maligno. As coisas presentes nesse mundo, nós temos visto isso, cada dia mais, de forma mais clara, são contra a cristandade. Hoje de manhã, nós começamos uma lição, esse tema sobre desaparecimento de Deus. É isso que a sociedade quer fazer, tirar Deus da nossa vida, da história, de tudo, como se pudesse. Como se pudesse. Mas nós também temos, irmãos, um inimigo interno, a nossa cobiça. Nosso próprio coração. O inimigo está dentro de nós. Satanás é um inimigo poderoso. O sistema mundano é um inimigo poderoso. Contudo, e que ele está dentro de nós? Será que não é mais perigoso? Porque está dentro de nós. A nossa cobiça. A nossa rebeldia contra Deus, a nossa busca por exaltação, como Amã buscava. Mas esses inimigos, meus irmãos, serão destruídos no dia final. Todos eles, no último dia. 2 Tessalonicenses 2,8 diz assim, então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Satanás será destruído. O sistema mundano será destruído. Apocalipse 18, a Babilônia será destruída. Meus amigos, Apocalipse 21, meus irmãos, todo pecado será tirado da nossa alma. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa luta interna que Paulo fala, mas eu quero o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu faço é o que eu não quero. Tem até a música do Logos, né? Boa essa, podemos cantar de repente. O que faço é o que não quero, quero o que não faço. Vivo nessa luta, mas eu sei, há um novo dia. Glória a Deus. Um novo dia. Esses inimigos serão destruídos. Nós teremos liberdade de louvar ao Senhor com todo o nosso ser, todo o nosso coração. Teremos um corpo glorificado, viveremos do lado do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso é o Senhor. Terceiro lugar, meus irmãos. Terceiro aspecto sobre esse tema, sobre o retorno do mal ao seu plantador.
é que o justo será atendido em seu pedido de justiça. Glória a Deus. O justo será atendido ao seu pedido de justiça. Versículo 3 diz assim: então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Esther tinha em mente que aquele era um momento decisivo para a sua vida e para o seu povo. O decreto contra os judeus já tinha sido dado. Todos morreriam ao findar daquele tempo. E ela pede o que ao rei? Misericórdia. Tenha misericórdia pela minha vida, pela vida do meu povo. Ela fez isso com uma certa habilidade, com um certo cuidado, mesmo que às vezes ultrapassando algumas normas, mas agora ela estava diante do rei e ela tinha que clamar, não tinha outra coisa. Clama agora, pronto. Vou clamar. E ela coloca isso diante do rei: preserve a minha vida, preserve a vida do meu povo. Apenas o rei Assuero poderia livrar os judeus daquela morte já decretada. E ela foi na fonte certa, no local certo, na pessoa certa. Caros irmãos, hoje o crente também tem um rei a quem clamar. Não é o imperador do mundo, desse mundo. Não são os presidentes das nações. O nosso rei é o Rei Jesus Cristo, aleluia. É o Rei Jesus Cristo. Quando a Asaf nos convida a clamar, e toda a igreja vai buscar e orar, é diante desse Rei Jesus Cristo que nós clamamos. Por quê? Porque o escrito de dívida também é contra nós. O nosso destino sem Jesus é a morte. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é esse o salário, é esse o destino, é esse o decreto, porque todos pecaram. Mas a segunda parte do versículo também diz: mas o dom, vamos ler juntos, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. O Senhor Jesus pagou a nossa morte. E com isso Ele nos dá vida e vida eterna. Essa graça alcançou ao povo de Deus. Então todo crente recorre a quem? A Jesus Cristo. É Ele. Só Ele pode nos dar a vida. E vida ao nosso povo, à sua igreja. Veja que no livro de Esther, Amã morreu para aplacar a ira do rei. Ele próprio morreu pelos seus pecados. Contudo, no Novo Testamento nós vemos que Jesus é quem morreu para pagar os nossos pecados. Não é você, não fui eu. Porque deveria ser. Deveria ser. Mas Jesus fez isso. É por isso que quem crê em Jesus está salvo, mas quem não crê, a Bíblia diz, já está, porque não crê na salvação, no único caminho, na única salvação que existe. É uma questão então de crer em Cristo, é uma questão de fé, mas também de prática, porque isso traz uma mudança de vida, traz uma mudança completa da nossa vida. O texto termina com esse versículo 10, que Amã estava ali na forca que ele tinha pendurado para Mordecai, e o furor do rei se aplacou. O furor do rei se aplacou. Só com a morte de Amã, só com a morte de Cristo Jesus, é que o furor de Deus se aplacou. Pois estávamos todos debaixo da ira, mas Jesus Cristo aplacou esse furor do Senhor Jesus. A justiça de Jesus foi feita. Glória a Deus. Concluindo, a justiça de Deus, ela é feita no momento certo. No momento que provavelmente o ímpio menos espera. E assim será também na volta de Jesus, quando Ele voltar e o ímpio ficará surpreendido, mas todo olho verá e todos deverão se dobrar diante de Deus. Alguns glorificando, até que enfim chegou o dia. Outros lamentando ou desesperados como Amã. Porque será tarde para se arrepender. Este é o momento de arrepender. Hoje é o dia de deixar as práticas pecaminosas. Hoje é o dia de pedir perdão ao Senhor.
Hoje é o dia de não ser inimigo de Deus, mas eu quero ser amigo de Deus. Como eu faço para ser amigo de Deus? Só através do sangue poderoso de Jesus Cristo. No final, o pedido de justiça feita pelos crentes será cumprido, porque nós que voltamos para Jesus, olhamos para o mundo e falamos: Senhor, faça justiça nesse mundo, mas no momento certo o Senhor fará. Então, como viveremos? Algumas aplicações. Em primeiro lugar, viveremos, em primeiro lugar, meus irmãos, em arrependimento. Nós vemos a história aqui e raramente nos colocamos no lugar de Amã. É mais fácil nos colocarmos no lugar de Mordecai, no lugar de Esther, até no lugar do rei Assuero, mas não de Amã, não é? Se você fosse convidado para fazer um filme sobre isso aqui, você não quereria ser Amã, né? Mas temos que pensar, meus irmãos, que todos nós estamos debaixo da ira do Senhor, porque todos nós pecamos. Gênesis 4:7 diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Contudo, todavia, muitas vezes nós não dominamos o nosso pecado. E nós temos também um coração cheio de cobiça. O coração idólatra, como Amã mostrou ter. E João nos diz então: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Por causa dele que nós não somos consumidos. Por causa dele, a ira do Senhor não vem sobre nós. Então a busca ao advogado de Jesus Cristo, ela é seguida de uma mudança de vida, pois quem realmente se converte, muda de vida. Busca fazer aquilo que é o correto, aquilo que é o justo. Então, primeiro, viveremos em arrependimento. Segundo lugar, viveremos clamando pela nossa vida, pois só o Senhor pode nos salvar, mais ninguém. O nosso Rei é Jesus, é o único Salvador. O pecado trouxe a condenação para todos nós, para a nossa vida, e para ficarmos livres dessa perdição, devemos clamar pelo sangue de Jesus. Clamemos, meus irmãos, para que Ele preserve a nossa vida, salve a nossa vida. Clamemos para que Ele salve a nossa família. Oremos pela nossa vida, mas oremos pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, os nossos tios, nossos pais, todos os nossos familiares, pelo nosso marido ou nossa esposa. Oremos, clamemos a Deus. Só Ele pode salvar, só Ele pode mudar. Clamemos para que Deus abençoe a nossa igreja. A nossa igreja hoje repleta pela glória de Deus, por causa do Senhor que estamos aqui. E tantos que estavam aqui nesses bancos estão longe do Senhor. Clamemos para que eles retornem. Só o Senhor pode fazer isso na nossa igreja, trazer a união, trazer o avivamento, despertar as pessoas para esse momento tão importante da nossa vida, da nossa nação. Clamemos para que Deus abençoe a nossa nação, o nosso país. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós clamemos para que a nossa nação não vá adorar a Satanás, adorar aos demônios, como temos visto, mas que adore ao Senhor Jesus. Clamemos para que haja esse avivamento. Clamemos para que nós nos levantemos e anunciemos a palavra do Senhor, porque é ela que muda os corações. Ide anunciar é o tema desse ano. Clamemos, meus irmãos. Veja o que Joel 2,32 disse: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Vamos orar para o Senhor chamar o nosso vizinho, o nosso colega de escola, os nossos amigos. Quanto tempo nós dedicamos em oração, clamando ao Senhor por isso? Quanto tempo nós... Compare o seu tempo de oração, o meu tempo, o nosso tempo de oração com o nosso tempo no Instagram.
com o nosso tempo na internet. Clamemos pelo sangue de Jesus, que purifica de todo pecado, para que haja uma transformação, para que Ele abençoe as nossas crianças que estão sendo ali ministradas, que elas cresçam na presença do Senhor, para os nossos adolescentes, que passam por momentos de transformações e questionamentos, que eles fiquem firmes, para os jovens que estão indo para a universidade, vão ser bombardeados com ideologias. Clamemos para que Deus mantenha a fé desses irmãos. Clamemos para os homens e mulheres dessa igreja que tenham força para fazer trabalhos importantes na presença do Senhor. Clamemos. Em terceiro lugar, viveremos clamando a Deus por sua justiça. A justiça do homem é falha, mas a justiça de Deus é perfeita. Ocorre no tempo certo, ocorre de maneira adequada. Nesse mundo cruel e injusto que vivemos, clamemos por essa justiça divina. Mateus 5,6 diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fartos. Jesus Cristo veio para trazer justiça. Glória a Deus. Ele se entregou na cruz, morreu, aplacou a ira de Deus, riscou a cédula que era contra nós, cravou na cruz, nos libertou. Glória a Jesus. Os que se rendem a Cristo serão redimidos. Contudo, os que rejeitam Jesus Cristo continuarão praticando a injustiça até serem punidos, até o dia final. Romanos 2,9 diz: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro, também ao grego. Portanto, meus irmãos, antes que o mal se volte contra nós, nos arrependamos dos nossos pecados, confiemos no Senhor Jesus, pois os inimigos serão destruídos, e clamemos para que o Senhor salve a nossa vida, a nossa nação. Clamemos pela justiça eterna até o dia que formos glorificados, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos orar, feche seus olhos. Clame agora pelo sangue de Jesus na sua vida, clame pela sua família, clame pela igreja, clame pelo país. Só o Senhor pode fazer uma reviravolta no nosso país e na nossa vida, começar de nós, mudando o nosso coração.